Não se apegue à letra de uma canção para adorar a Deus. Não se apegue a uma melodia de música para adorar a Deus. Apenas erga as suas mãos e comece a dizer para Ele quem Ele é para você. Apenas erga as suas mãos e comece a dizer para Ele o quanto Ele é importante para você. Apenas erga as suas mãos e comece a dizer para Ele o que Ele representa na sua vida. Comece a dizer como Ele é adorado. Comece a dizer, Senhor, como eu te amo. Comece a agradecê-lo. Comece a dizer, Senhor, muito obrigado. Oh, cria a tua canção de adoração nesse lugar nessa noite. Cria a tua canção de adoração nesse lugar nessa noite. Cria a tua canção de adoração nesse lugar nessa noite. Oh, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A pastora começou aqui a falar sobre o nosso propósito para o mês de dezembro. E ela falou sobre o que Deus falou para a igreja de Tiatira acerca de tolerar o espírito de Jezabel. Isso ferveu no meu coração. Eu quero fazer um breve comentário sobre isso com você. Gente, por favor, apaga essa luz aqui e coloca aqui para mim Apocalipse capítulo 2. Por favor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Peraí. Talvez você não saiba o contexto disso, mas eu vou falar resumidamente isso aqui. O apóstolo João, discípulo de Jesus, lembra daquela musiquinha? Pedro, Tiago, João, lembra? No mar da Galileia. Pois é esse João, discípulo de Jesus. Ele estava preso numa ilha chamada Pátimos. E num dia de sábado, ele foi arrebatado. Pastor, como que é isso? Traduzindo para você, tipo assim, ele apagou ali e saiu o espírito dele, ele foi levado aos céus. E lá Deus mostrou muitas coisas para ele, revelou muitas coisas, que deu o livro de Apocalipse, amém? E agora aqui, ele está falando para João. João, escreva ao anjo da igreja em Tiatira. Quem é esse anjo da igreja? É o pastor daquela igreja lá em Tiatira. Porque antigamente não existia denominações. Não. Existia uma igreja no lugar. E a igreja era a igreja daquele lugar. Amém? Hoje que o povo está fazendo essa bagunça, eu acho que é igual... se alguém for perguntar para Jesus isso lá na glória, né? Senhor, por que tinha tanta igreja? A mesma pergunta que os discípulos fizeram assim: Jesus, beleza, o Senhor está falando tanto de amor aí, mas... Os discípulos não, perdão, os fariseus perguntaram. O Senhor está falando tanto de amor aí, mas por que então que Moisés liberou da carta de divórcio? Sabe o que foi que Jesus falou? Por causa da dureza do coração do homem. Aí eu imagino lá na glória alguém perguntar: Jesus, vem cá, por que tinha tanta igreja? Ele vai dar a mesma resposta: porque vocês não sabiam se submeter uns aos outros. Porque vocês não sabiam se submeter uns aos outros. Cada um queria saber mais do que o outro. Aí um que sabia mais do que o outro falava: tá bom, tá pensando que eu vou ficar aqui debaixo da sua asinha, que eu vou ser obediente a você? Não, vou abrir minha igreja. É mais ou menos isso, tá bom? Mas aqui não tinha isso. Aqui ainda era o começo da igreja. Aqui o povo sabia ser submisso, o povo sabia honrar, o povo sabia respeitar. O povo sabia que existia uma autoridade, que era Deus na vida de um homem de Deus, que Deus colocou na vida dele. Você consegue entender? E aqui, olha o que Jesus está mandando João escrever a esse pastor desta igreja de Tiatira. Escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos, acabamos de cantar, são como chama de fogo, os pés como de bronze reluzente. Conheço as tuas obras. Ninguém aqui nesse recinto queira um dia imaginar que você engana Deus com o que você faz. Por mais escondido que seja do seu pai, da sua mãe, de mim que sou seu pastor, do seu líder de célula, Deus está lá, te vendo. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé,
o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Poxa, igreja perfeita. Sim ou não? Ó, uma igreja que tinha obra, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança e estava evoluindo. Estava fazendo mais agora do que fazia antigamente. Era uma igreja que estava crescendo. Diga assim, Tiatira tinha uma igreja que estava crescendo. Versículo 20. No entanto, contra você tenho isso. E o que é que Deus tem contra aquela igreja? Você tolera Jezabel. Você está conseguindo entender? Você tem que amar as pessoas, sim ou não? Você tem que tolerar as pessoas, sim ou não? Só que existem pessoas que são possessas por um espírito maligno, que esse espírito não pode ser tolerado. Pastor, e que espírito é esse? Olha, era uma igreja boa, era uma igreja perfeita. Para os padrões de hoje, meu Deus do céu, não acredito. Era uma igreja perfeita. Mas ela tolerava o intolerável. Era uma igreja até boa. Você ia chegar em Tiatira, você ia até sentir a presença do Espírito Santo. Só que lá dentro existia a ação de um espírito maligno que não podia ser tolerado. E que espírito é esse? Jezabel. Nós nunca falamos desse espírito, dessa mulher, como nós falamos esse mês. E quem é Jezabel? Aquela mulher que se diz profetiza. Quem é Jezabel? Quem é Jezabel? Nem todo mundo que diz que é. Não é pelo fato de eu estar de paletó, de terno, gravata, com cabelo branco. Brincadeira. Não é o fato de eu estar de terno e gravata, com paletó aqui todo, que quer dizer que eu sou um homem de Deus. Sabe o que é que identifica um homem e uma mulher de Deus? A vida que ela leva, a vida que ele leva. Você precisa ter uma vida com Deus, para que essa vida com Deus denuncie o homem ou a mulher de Deus que você é. Eu acho fantástico quando a Bíblia fala que Eliseu nunca deu uma palavra. Nunca deu uma palavra. Com aquela mulher rica, que ele profetiza o filho nasce, depois o filho morre e ele ressuscita o filho. Mas um dia ele passando, a mulher falou com o marido: marido, faz um favor. Mulher tem dessas, né? Mulher é uma bênção. A mulher chamou o marido e disse assim: marido, vamos fazer um quartinho lá no terceiro andar para esse homem. Vamos colocar uma cama lá, uma cadeira, uma pia tal. Porque eu vejo esse homem sempre passar aqui e só vendo ele nunca me disse uma palavra, mas só olhando as ações dele, eu tenho visto que ele é um grande homem de Deus. Você precisa pregar sem abrir a boca. Eu já cheguei em lugares e as pessoas perguntam assim para mim: você é pastor? Eu não abri a boca. Você já chegou em algum lugar e alguém pergunta assim para você: se você é crente? Glória a Deus pela sua vida. Jezabel, aquela que se diz profetiza. Eu dizer uma coisa para você: todo mundo que precisa dizer quem é para exigir algo de você, de fato ele não é. Eu já ouvi muito aqui o seguinte: pastor, o senhor precisa? Assim, eu preciso mesmo, tem horas. Mas eu já participei de lugares que o cara fala: me respeite porque eu sou pastor nesse negócio aqui, rapaz.
Quem precisa ficar afirmando sempre quem é, ou de fato nunca foi, ou de fato está ali porque ele quis estar, mas não foi colocado por Deus. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou. E se você não me respeita por isso, se você diz assim, ah, não, ele tem idade de ser meu filho, ele tem 29 anos só. O problema é seu por pensar desse jeito, porque a minha unção vai cobrar. Eu não preciso cobrar por nada. É aquilo que Deus falou com Abraão. Abraão, vou fazer uma aliança com você. Olha bem, eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar e ponto. Quem falou que ia abençoar e amaldiçoar? Quem disse? Quem disse? Tinha gente que se encontrava com Abraão e saía daquele encontro amaldiçoado ou abençoado, e Abraão nem sabia de nada. Então você não precisa ficar afirmando quem você é. Porque Jezabel se dizia profetisa. E ela... Jezabel se dizia o quê? Vou até tomar água para falar isso para você. Com limão e com gás. E eu tô gripado, mas obrigado porque a da vitamina nasceu o limão, né? Amém. Jezabel se diz o quê? Diga essa palavra mais alto. Diga 3 vezes rápido. Quase falou em línguas. Ela se dizia profetisa. Você sabia que existe um grande perigo de pseudos profetas? Pastor, o que é um pseudo profeta? É quem diz quem é e não é. É o que parece ser e não é. Uma coisa eu digo para você. Eu sei que muitas vezes as pessoas não me levam a sério porque eu prego a Bíblia. Mas se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, o CPF, qual de vocês duas é a mãe do Cauê? Se eu falasse assim, ó, o CPF da mãe do Cauê é tal. Cauê é ele. Cauê é ele. Se eu falasse assim, ó, o CPF da mãe do Cauê é tal. Misericórdia. Essa igreja ia lotar. As pessoas iam brigar para descer essa rampa. E o povo está chorando, descobriu o CPF dela. Agora isso vai mudar o que na vida dela? O que muda é a palavra. Só que Jezabel, ela sabe que o povo é levado por isso. Por profecias. Por eis que te digo, eis que te revelo, eis que te... Pastor, se eu não crer nisso, creio piamente. Eu estou aqui porque um dia foi profetizado lá na Bahia, ó, daqui a 2 anos Deus vai te levar em São Paulo e acontecer igualzinho, eu creio. Mas a Bíblia fala assim, ó, julgue. Quem é que está profetizando? Eu não aceito profecia de quem não é pastoreado por ninguém. Não vem nenhuma ovelha desgarrada dizer que Deus está me mandando dizer alguma coisa, porque Deus não tem uma aliança com quem não tem aliança. E Jezabel sabe disso, por isso que ela usava de profecia para quê? Para ela ensinar. E ela tinha, ó, os ensinos dela. Os ensinos dela induziam as pessoas à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Ela usava dessas coisas sobrenaturais para as pessoas ficarem encantadas, espantadas e falar, ó, que mulher de Deus! E depois ela lá ensinava o erro. Você sabia que o anticristo vai fazer também isso? Você sabia que vai... Já vou falar de escatologia. Você sabia que vai ser construída uma estátua do anticristo e essa estátua vai falar. E essa estátua vai realizar milagres. Você sabia disso? E uma multidão de pessoas vai se prostrar, vai se render e vai adorar a essa imagem, porque essa imagem está operando milagres. Isso vai acontecer. Por quê?
Porque o povo hoje já está sendo treinado a ficar impressionado quando um aleijado anda, um cego vê. Só que o aleijado anda, ele morre depois. O cego vê, mas ele morre depois. Só que quem recebe a vida eterna, ei, meu querido, quem recebe a palavra de Deus, esse vai permanecer para sempre. O maior milagre, talvez, que você vai me dizer assim, que eu te pergunte assim, qual é o maior milagre que você falar, pastor, o morto é ressuscitar? Meu, deve ser muito sobrenatural. Voltar o sangue nas veias e tal. Jesus ressuscitou aquele menino lá que ele encontrou. Lembra que ele colocou a mão no defunto e o me levantou? Lembra que Jesus gritou, Lázaro, sai para fora. Lázaro ressuscitou. E o menino Lázaro morreu tudo de novo. Só que a vida que ele dá quando alguém o recebe como salvador de sua vida, não impressiona mais ninguém. E o que deveria impressionar, sabe por quê? Porque a vida eterna que Jesus nos dá é que vai nos garantir viver uma eternidade ao lado dele. Põe no versículo 21, por favor. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou pregando aqui igual um pastor hoje. Eu estou te ensinando a não dar ouvido a Jezabel, a ouvir qualquer tipo de profecia. Você não sabe quantas profecias eu já ouvi na minha vida. Foram muitas. Mas eu preciso filtrá-las. Porque a maior profecia, tudo que Deus precisava te dizer, Ele já te disse aqui. Mas a gente tem preguiça de ler a Bíblia e fica atrás de um e de outro. Eu amo Noé. Noé, Deus falou com ele uma vez só. Deus deu um projeto doido para Noé. Noé vivia numa geração depravada, corrompida. E Deus falou assim, Noé, eu vou acabar com todo mundo, vou mandar uma chuva, tu faz uma arca. Noé não saiu dali e foi lá na irmã Juditezinha de Mariazinha irmã, vem cá, Deus falou comigo, eu quero uma confirmação. Não. Sabe o que foi que Noé fez com a palavra que ele recebeu de Deus? Trabalhou 100 anos. E sabe o que foi que aconteceu depois que a arca estava pronta? Choveu. Muitas vezes eu perco tempo atrás de confirmação com aquilo que Deus falou para mim. Fico atrás de ensino de Jezabel. Olha o que Deus está falando. Eu dei tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Eu estava conversando com a Jenny sobre isso. Eu vou me conformar, porque vai ter gente que você vai dedicar a vida a ela, ela não vai querer mudar. Não importa o tanto que você fale, não importa o tanto que você ore, não importa o tanto que você discipule, ela não quer se arrepender, não quer mudança. 22. Por isso, eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que pratica. Isso não é uma sentença só para o espírito de Jezabel. Isso é uma sentença também para quem concorda, para quem dá ouvidos, para quem pratica os ensinos desse espírito maligno. Aqui a Bíblia fala duas coisas sobre o espírito de Jezabel. Que ele ensina a imoralidade e ele ensinava a comer comida sacrificada a ídolo. Mas vamos para Jezabel original, mulher de Acabe? Eu vou te dizer aqui também algumas coisas sobre Jezabel original, mulher de Acabe. Ela era uma intimidadora de profetas. Diga assim, intimidador de profeta. Tem dentro dele o espírito de Jezabel. Elias tinha acabado de aniquilar 400 profetas de Baal. Quantos profetas?
Quando Jezabel soube disso, ela mandou um recado para Elias dizendo o seguinte, ó, fala para ele que amanhã essa hora ele vai morrer, ou melhor, ele já vai estar morto. Sabe o que aconteceu com Elias? Ficou com medinho, fugiu. O cara tinha acabado de derrotar 400 homens e estava com medo de uma mulher. Sabe por quê? Porque esse espírito maligno intimida profeta. E Deus falou para a igreja de Tiatira: não tolere esse espírito no meio de vocês. Eu quero dizer para você, como um pastor seu, não tolere esse espírito maligno na sua casa. Sabe onde é que dá muito espírito de Jezabel? No trabalho. Não tolere ele lá. Não corra, não fuja. Aqui na igreja, quem tiver com o espírito de Jezabel aqui na igreja vai ser sapecado com fogo, igual os profetas de Baal foi lá. Sabe por quê? Porque é assim que a gente tem orado para que aconteça.